Fala, leitores da Bíblia. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 3, o Salmo de Davi, e ele tem como título, se você observar, ele tem o seguinte título: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, o seu filho. Se você puder, dê uma lidinha na história aqui de Absalão. Aliás, eu poderia ter, antes de ter começado o vídeo, ter confirmado exatamente onde está aí a história. Aqui já ajuda, tá? Aqui no apoio, aqui no rodapé da página. 2 Samuel, capítulo 15, até o capítulo 7, se eu não estou em 17. Deixa eu ver aqui. 2 Samuel, capítulo 15. E aí você vai ler um pouquinho sobre a história de Absalão. Na verdade, essa história começa antes, por ocasião do incesto de Amnon. Então você pode ler 2 Samuel, capítulo 13 em diante. Você pode ler o 14, o 15. E aí você vai ter uma ideia melhor aí do contexto em que esse salmo foi escrito, quando Davi fugia de Absalão. Então a gente já pode imaginar o contexto de profunda angústia de Davi, porque ele não estava fugindo de um inimigo qualquer, ele estava fugindo do seu próprio filho. A situação era complicada não só no que diz respeito à sua segurança, integridade física, mas sobretudo a questão familiar, completamente destruída, arruinada por conta de pecados em série, que se você quiser ler a história, você vai perceber não só o pecado dos filhos de Davi, mas também o pecado de Davi, o pecado da omissão, da negligência no trato e na correção dos seus filhos, né? Então a situação que ele está vivendo para escrever esse salmo é uma situação, talvez a pior situação que ele experimentou, que ele vivenciou. E não foram poucas as situações difíceis que Davi enfrentou. E veja que nesse salmo, nós não vamos ver aqui Davi citar o nome de Absalão. Ele não cita o nome de Absalão, o seu filho, mas ele coloca diante de Deus as aflições e as angústias do seu coração. É o que ele faz na primeira parte. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então veja, a primeira coisa que a gente percebe é que Davi coloca diante de Deus com extrema clareza a situação em que ele está vivendo. Eu creio que as nossas orações devem incluir este princípio, de nós colocarmos diante de Deus a situação tal como ela é. Precisamos ter uma visão clara da realidade para que a gente possa colocar diante de Deus essa realidade e esperar nele a solução real para a nossa vida. Na sequência, ele declara a sua inteira confiança em Deus. Ele diz: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Essa ideia do escudo eu acho extremamente interessante. Recentemente eu ouvi uma mensagem do reverendo Leandro Lima, em que ele fala sobre o escudo. E dizer que o Senhor é escudo significa dizer que as setas que são lançadas contra mim, primeiro são dirigidas a Deus. Deus é o meu escudo, ou seja, as setas lançadas contra mim pegam primeiro em Deus. Então, isso significa que Deus é o nosso protetor. Deus é aquele que, inclusive, sofre com as calúnias, as injustiças, os ataques do inimigo contra nós. Então, é interessante observar esse aspecto aqui da ideia, né? Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ou seja, eu não tenho a minha glória, a minha honra, não vem de homens, não vem de pessoas que me confiram algum título, alguma posição de honra, mas o Senhor
é tudo isso para mim. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Veja, Davi está dizendo que, não está dizendo que a sua voz é usada para reclamar, para murmurar, para questionar Deus, mas ele usa a sua voz para clamar ao Senhor. E Ele, mesmo sendo um Deus majestoso, um Deus grandioso, um Deus transcendente, Ele responde à oração do seu servo. E ele diz ainda: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Esse versículo é extremamente interessante. Mesmo no meio de um turbilhão enorme, ele descansa no Senhor. Ele se deita, ele dorme e ele acorda certo de que é o Senhor quem o sustenta. Muitas vezes a gente perde o sono, né? Por conta de ansiedades, de preocupações, quando na verdade a gente devia declarar diante de Deus as nossas aflições, declarar a Ele a nossa confiança e simplesmente descansar na providência dEle. Ele diz ainda: não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ora, se Ele tem um Deus que é o seu escudo, que é a sua glória, que é quem exalta a sua cabeça, se Ele tem um Deus que responde quando Ele clama, que o sustenta a ponto dele poder descansar em paz, é óbvio que Ele não vai ter medo de ninguém. Ele não vai ter medo dos milhares do povo que tomam posição contra Ele. Então, por fim, no versículo 7, ele ora a Deus, ele pede: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. A gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso, mas aqui é uma oração que dizem aí imprecatória. Ele realmente está pedindo que Deus puna, que Deus acerte as contas com os seus inimigos, não é mesmo? E como a gente viu no Salmo 1 e no Salmo 2, de fato, os inimigos vão de mal a pior e o fim deles é trágico. Então, Davi não está pedindo nada além do que de fato ele sabe que vai acontecer, né? A justiça de Deus punirá, mais cedo ou mais tarde, todos os ímpios. E no versículo 8, então, ele diz: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Embora Absalão, nesse momento, nessa circunstância, esteja aparentemente numa posição de vantagem, Davi diz: a salvação vem do Senhor e a bênção do Senhor está sobre o seu povo. Não está sobre os ímpios, não está sobre os inimigos de Deus, mas está com o seu povo. Ainda que o seu povo esteja fugindo, como nesse momento ele estava, ainda que seu povo esteja sendo perseguido, esteja sendo assolado, amassado neste mundo, ainda que coisas terríveis venham a acontecer com o povo de Deus continuará sendo salvo por Deus, continuará sendo abençoado por Deus. Este é o Salmo de número 3, comentado aqui rapidamente. E amanhã, se Deus permitir, a gente segue para o Salmo de número 4. Que Deus te abençoe. Deixa aí seu comentário, se você tem sido abençoado aí pelos comentários nestes salmos iniciais. E a gente vai trocando ideias aí. Uma coisa interessante que eu queria dizer, que eu não disse até hoje: tem alguns comentários que eu não respondo. Aliás, a maioria deles eu não respondo. Mas assim que eu leio, eu dou um clique num coraçãozinho. Então, se você vê a minha fotinho pequenininha com um coraçãozinho do lado do seu comentário, significa que eu li e gostei muito da sua mensagem. Tá bom? Obrigado, então. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.